Olá, que alegria poder entrar com você no nosso estudo de Grupo da Cidade aqui no canal do YouTube da Igreja da Cidade Online. É uma alegria, é um prazer para todos nós estarmos compartilhando esse estudo com todos, porque nós somos chamados a nos reunir em casas e termos então esse pastoreio mais intencional, esse momento mais íntimo com os da família, com os nossos amigos. Então, seja muito bem-vindo. E antes de falar sobre o estudo, nós queremos colocar para você o nosso devocional Experiências com Deus, da editora Inspire, um devocional impressionante. Convido você a tê-lo, para você também ser muito inspirado. O devocional do dia 7 de outubro diz assim: questionando a Deus. Jó 38, lá no final do livro de Jó, diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Neste momento aqui, Jó já tinha passado por tudo que a gente conhece da história de Jó, e Jó chega para Deus, que já não tinha mais nada em mãos. Deus, por que eu passo por todo esse sofrimento? Na perspectiva de que ele teria sabedoria para entender a Deus. E Deus vem com questionamentos que somente a sabedoria divina poderia responder. E Jó então compreende o âmbito mais global e divino da vida de Deus, do projeto de Deus para Jó. E aí eu termino com algo muito especial da parte de Deus para o nosso coração. Às vezes você pode não compreender por que um pai amoroso permitiria que você sofresse como está sofrendo. Aprenda com Jó. Traga à memória todo o poder e a incrível sabedoria do Todo-Poderoso Deus. Em Jó 38, verso 41 diz isso. Confie, pois esse mesmo Deus está guiando o seu caminho. Que verdade impressionante. É a devocional Experiências com Deus do dia 7 de outubro. Nós vamos agora para nosso estudo de grupos da cidade. O tema é orações sobrenaturais. Em Lucas 3, 21 diz assim: quando todo o povo que estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Os momentos mais significativos da vida cristã acontecem através da oração. Eu vou repetir para você pegar no seu coração. Os momentos mais significativos da vida cristã acontecem através da oração. Quando Jesus orava, antes de um milagre se concretizar, ou até mesmo quando se retirava para orar sozinho, ele sabia como usufruir do poder da oração. Ele sabia dos benefícios de estar em constante contato com Deus Pai e de viver constantemente cheio do Espírito Santo. Jesus tinha essa noção real e nós somos chamados para isso. Como tem estado a sua vida de oração? Facilmente, nos tempos modernos, onde tudo precisa ser rápido, precisa ser emocionante, precisa gerar a dopamina, nós rapidamente, a oração é um contraponto. A oração ela vem para nós e exige de nós atenção, tempo, disponibilidade. Devemos buscar, como Jesus, a manifestação do céu em toda a nossa história. E aí, como cultivar uma vida de oração sobrenatural? Primeiro, dica importantíssima: tenha empatia pelas pessoas ao seu redor. 2 Coríntios 11, 29 diz assim: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Essa identificação com aquilo que atinge ao próximo não era algo apenas para ele mesmo, Paulo, que mostrou isso para o povo de Corinto. Era para todos nós. Precisamos nos identificar com o próximo. Veja essa instrução importantíssima de Paulo, que passou para todos de Corinto. Alegre-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Essa verdade leva a uma situação incontestável, inquestionável. Não podemos viver de forma isolada.
Somos chamados para viver em comunidade, se importando com cada uma das pessoas. A empatia pelas pessoas e as suas vidas geram orações sinceras em nossos corações e podemos nos juntar a Deus naquilo que Ele está realizando ao nosso redor. Não é à toa que a oração que Jesus nos ensinou, ela inicia com uma força profunda de unidade. Pai nosso. Ou seja, o Pai não é só para mim, o Pai é para todos. O Pai é para aqueles que vivem em comunidade. Quero convidar você a refletir em duas questões. Você tem conhecimento de suas alegrias e necessidades? Você consegue orar por eles de forma específica e intencional? Reflita um pouco sobre essas questões. Vamos para o ponto 2. Para cultivar uma vida de oração sobrenatural, tenha um olhar otimista e espiritual. Em 1 Samuel 17, nós lemos assim: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem você desafiou. Esse contexto aqui é Davi, pequenininho, olhando para o gigante Golias e dizendo palavras de tamanha autoridade. Mesmo diante de uma batalha em que Golias aparentemente possuía vantagens por suas armas, por a sua estatura, pelo próprio medo que ele colocou sobre o povo de Davi, Davi não sucumbiu aos fatores terrenos. Davi se preparou para aquele momento e conhecia o Senhor de forma íntima, pois falava dele com autoridade e fé. Os otimistas não negam as dificuldades, eles se reconhecem e plenamente sabem das dificuldades, mas não desistem. Não há como ter uma vida de oração e viver na promessa de Deus e ser pessimista. Nós somos convidados a acreditar pela fé. E quando você acredita pela fé nas promessas de Deus, o otimismo vem junto. A esperança vem junto. A história de Davi e Golias nos mostra a verdadeira fonte da fé cristã. Não depende da nossa própria força, tamanho ou recursos, mas do poder do Todo-Poderoso. Não desista das suas orações. Peça para que o Espírito Santo compartilhe com você a sua vontade e ore com fé diante de todas as circunstâncias. Lembre-se, coloca na sua mente, todas as coisas são possíveis com Deus. Todas as coisas são possíveis com Deus. Vamos refletir sobre essa questão juntos? Quais são as situações adversas ou impossíveis que você pode colocar com fé e otimismo diante de Deus? O último ponto diz assim: cultive e preserve a pureza em sua oração. Tito 1 diz para nós: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Guarde essa verdade. Se estamos com nosso coração e visão comprometidos pelo pecado, limitamos as nossas percepções e sensibilidade à presença de Deus. Somos chamados a ter um coração puro, enxergarmos o melhor nas pessoas, encontrarmos o que é digno de louvor. Jesus fazia isso, Jesus ia em direção às pessoas com este coração. Se o nosso coração é puro, viveremos as pessoas e veremos as pessoas de maneira como Deus vê. E nossas orações serão baseadas no amor. Olha só essa questão que deixo para o seu coração. Como você vê as pessoas e as ações dos outros? Lembre-se do que Tito disse: para os puros, todas as coisas são puras.
Conclusão do nosso estudo de hoje, em 1 Tessalonicenses, diz assim: orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem recebe Jesus como Salvador tem o privilégio do livre acesso ao nosso Pai. Ao se comprometer e desenvolver uma vida de oração sobrenatural, pedindo para que o reino de Deus se manifeste na terra, ele agirá em sua vida, na minha vida, da mesma forma que agiu na vida de Jesus e dos seus discípulos. Convido você, então, a orar constantemente. A cada momento, faça uma oração. A cada momento, promova essa conexão com Deus. Deus não espera de você palavras difíceis, mas Ele espera de você um relacionamento. E é nesse relacionamento que eu faço um convite para você hoje. Você pode ter hoje esse relacionamento de intimidade. Você pode ter hoje Jesus como seu grande amigo. Jesus nunca se afastou de você, mas Ele deseja ter um relacionamento a partir de uma atitude sua de aceitá-lo como Salvador. Eu já tomei essa decisão há alguns anos atrás e não me arrependo nem um dia sequer. Aceite a Jesus hoje e viva com Ele essa plena intimidade. Jesus te espera de braços abertos. E se por acaso você ainda não faz parte de um grupo da cidade, da igreja da cidade, conecte hoje mesmo. Está aparecendo aqui também o QR Code para você se conectar. Experimente uma vida em comunidade, uma vida em que um se preocupa com o outro, em que um ora pelo outro. Deus te abençoe.